Todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Oito horas e 50 minutos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, aqui pela Rádio Folha FM 98,3, uma emissora do Grupo Folha da Manhã, ao vivo também em nosso streaming no Face e YouTube. E olha, daqui a pouco esse programa estará em podcast. Para quem acompanhou uma parte, para quem está chegando agora, fique tranquilo, né? Em todos os aplicativos de podcast, você vai poder dar um busca lá pela Folha FM e vai localizar o programa Folha no Ar, primeira edição de hoje, onde recebemos aqui a Natália Soares, que é professora e pré-candidata a prefeita em Campos, Aloísio. E nesse bloco, eleições a vereador e a prefeito de Campos, que você separou como pauta, Aloísio. Estamos espremidos aí pelo tempo, temos 9 minutos de chegar ao final. Natália, é a primeira eleição para vereador desde a Constituição de 88 e a redemocratização do país após a ditadura, que alguns dizem hoje que não existiu, de 64 a 85, do século passado, que não vão ter coligações para as eleições proporcionais. Como é que o pessoal está vendo essa questão de nominata? Pois é, né? A gente fica numa situação sem a coligação. Na verdade, a gente precisaria ter uma nominata muito boa, né? Já que a gente não pode coligar e aquele com mais votos entra, né? Dos diferentes partidos. A gente acaba não tendo perna também para tocar uma nominata muito grande, né? Somos um partido pequeno, né? Na cidade também. A gente precisaria, por exemplo, de 20 pessoas para colocar numa nominata para a gente conquistar o coeficiente eleitoral, né, que é de 11 mil votos, aproximadamente. Então, isso é bastante coisa, mas, ao mesmo tempo, o que sobra das outras nominatas pode constituir um vereador, né, que tenha sido mais votado nessa sobra. Mas, infelizmente, a gente não consegue, né? A gente não consegue juntar essa nominata, até pela falta de pernas do próprio partido. Então, para a gente se interessa em fazer uma campanha que seja bonita, no sentido de levar à frente os projetos e os programas e de se apresentar para a cidade, né? Inclusive, a proporcional, a gente tem dois pré-candidatos, né? A gente tem um mandato coletivo, que é bem interessante, eu acho que é a primeira vez que está surgindo e aparecendo aí na cidade um mandato coletivo, que é o Vamos Juntas, dentro do PSOL, e a gente também tem o Cris, né, que ainda não sei se é segredo, né, porque ele ainda não se lançou pré-candidato. Então a gente quer pautar, fazer os debates que a gente tem que fazer, né, mas a gente não conseguiu formar uma nominata grande o suficiente também para estar nesse pleito. Mas a nossa missão é mesmo de pautar os debates que a gente acha que são inegociáveis e que precisam ser levantados na sociedade. Não há analista nenhum que não projete essa eleição a não ser em 2 turnos, a eleição a prefeito. Estou falando agora da eleição majoritária. Sim. Logicamente que todos os analistas também projetavam isso em 2016 e Rafael acabou vencendo em turno único nas 7 zonas eleitorais, que de lá para cá foram reduzidos em 5. Né? O professor Raul Palácio, reitor da UENF, disputou inclusive com o professor Carlão, né, que é ligado ao PSOL, no segundo turno, e venceu. Ele fala em relação ao segundo turno, pergunta aqui no grupo, como é que o PSOL se comportaria no eventual segundo turno, estando ou não estando nesse segundo turno? Da questão dos apoios e da... Isso. Então... Se o pessoal tiver, qual critério vai ser qual critério vai usar para ter apoio, e se não estiver, qual critério vai usar para dar o seu apoio? Então, eu acho que, assim, ambos são critérios muito parecidos, né? Se a gente chega ao segundo turno, a gente quer ter apoio das pessoas que partilhem
dos princípios, a gente tem uma resolução, né? E aí existem princípios que são inegociáveis e tem princípios que a gente consegue conversar e flexibilizar, né? Até alguma medida. Até chegar naquilo que a gente considera, assim, essencial. Então, assim, isso aqui não dá para mexer. E aí a gente quer ter o apoio das pessoas que acreditam na gente e que partilhem dos mesmos princípios que a gente vem defendendo e das bandeiras que a gente vem colocando. E também, se a gente não chega no segundo turno, para quem que a gente oferece apoio? Se a gente enxerga ali, né, em algum candidato, alguém que partilhe dos princípios da nossa resolução aprovada no partido, né, que inclusive essa resolução é a mesma que lança o meu nome, a pré-candidatura pelo PSOL. Então, a gente precisa conversar, na verdade, sobre o que é inegociável e sobre o que é negociável. Isso aí, coletivamente, né? E o que é inegociável, pessoal? Acredito que se dispersar, por exemplo, das lutas trabalhistas e se dispersar da população mais vulnerável. Quem diz que defende as duas coisas mente, assim, não dá, sabe? Nessa luta de classes que faz todo sentido, não é possível defender ambos, porque um lucra, na verdade, da exploração do outro. Então, a gente acredita que tem coisas que são bem negociáveis nesse sentido. A luta trabalhista não pode ser perdida de vista, sabe? Isso é inegociável. A gente é um partido de esquerda porque a gente defende a classe trabalhadora. E você é pré-candidata a prefeita, né? Falta homologação. Convenção, como para todos os demais, né? Vou repetir, as convenções se abrem no dia 31 desse mês e vão até dia 16 de setembro. Mas você está colocando o pessoal um partido de esquerda, um partido socialista, né, no mundo que o capitalismo venceu, né, não só derrubou o Muro de Berlim em 89, dissolveu a União Soviética em 91. Antes disso, um movimento pouco percebido, foi adaptado pelo Estado a partir de 82 na China para reerguer a China ao posto que ela sempre teve, que é gigante mundial. A China não se tornou um gigante mundial, ela voltou a ser, ela sempre foi, né? É uma ideia errada que se tem, para quem não conhece a história. Mas como um partido socialista de esquerda, numa campanha majoritária, faz campanha numa cidade em que no segundo turno de 2018 deu 64,87% dos seus votos ao presidente Jair Bolsonaro? Isso é até bem pesado, assim, né? Mas eu acredito, por exemplo, né? Campos é uma cidade ainda extremamente conservadora. Isso espelhou as eleições de 2018, obviamente, né? E esses quase 70% aí para o Bolsonaro. É uma cidade que tem um passado escravagista. Em 2009, foi a cidade, né, ter maior número de trabalho escravo, análogo a escravo, vinculado às usinas. E nessa época eu participava do Comitê de Erradicação do Trabalho Escravo. E os relatos desses trabalhadores, sabe, da usina, dizendo, não, eu dei tudo que eu podia, né, eu fui o melhor trabalhador que eu pude ser, me chocavam muito, e eu acho que as pessoas, a gente precisa aprofundar o debate, assim. Algumas pessoas estão perdidas, e quando eu vejo elas falarem, por exemplo, o que acontece é uma moralização da política. Eu comecei falando isso, né, e talvez eu feche falando isso. Então, a política está muito moralizada. O que cada um faz da sua vida é o que cada um faz da sua vida no campo pessoal. Só que as pessoas elas parecem se importar mais com isso. Durante essa época das eleições, eu tive algumas disputas e alguns enfrentamentos com amigos, né, pessoas que eu considerava amigas, que passaram a defender o armamento da população. E, por exemplo, a arma passou a ser mais importante do que a comida na mesa. E eu falei, meu Deus, que insanidade é essa? Assim, o que está acontecendo com as pessoas? E, na verdade, isso é um movimento de, tipo, regozijo, né? De ruminar as coisas que ficaram amortecidas por um tempo, que era o politicamente correto sendo colocado, por exemplo. Essas pessoas, elas tinham um sentimento revanchista também, de quando eu tomar, a minoria vai ter que se subordinar às minhas decisões. E aí a gente tem, no meio artístico, assim, as pautas ficando cada vez mais arrefecidas e cada vez menores. A gente tem a ciência sendo atacada, as universidades sendo atacadas. E será que as pessoas realmente não estão vendo isso? A imprensa sendo atacada. Então, assim,
Isso é muito sério, isso é muito grave, né? Quando a gente, na verdade, pensa que, por exemplo, a minha opinião é melhor do que a do outro, que te legitima para isso, te põe em crítica também, sabe? Faz pergunta para você mesmo. Eu acho que a gente precisa se questionar mais sobre as minhas motivações, sobre por que é que eu estou me conduzindo a esse lugar. E ódio, eu vi uma avalanche de ódio, né? Um ódio cru, que é aquele que passa por cima de qualquer coisa, né? Como um tornado sem direção, é aquilo. É assim, vou detonar qualquer coisa que não pense como eu. E aí eu acho que as pessoas elas precisam parar em algum momento e refletir isso. E a gente está aqui para fazer essa reflexão, né? A gente está se colocando aqui para isso. E não esperem de mim, por exemplo, um posicionamento raivoso ou de ódio, né? Não é a minha postura. Eu tento me colocar muito em análise e em crítica. Então, eu não vou rebater, né, da mesma forma. Porque eu acho isso, novamente, a sabedoria popular, né? Quando o Pedro fala de Chico, eu sei mais de Pedro do que do próprio Chico. Então, eu acho que a gente precisa, em algum momento, parar esse paradoxo da tolerância que eu citei do Karl Popper, né, por exemplo, numa condição social em que eu tolero todo tipo de intolerância, e o Bolsonaro ele foi extremamente intolerante quando ele fala no Congresso durante o impeachment da Dilma e homenageia, né, um torturador que enfiou ratos na vagina de mulheres durante a ditadura e que cerceou e que agrediu e que estuprou. E ele sair dali sem nenhuma punição, isso é tolerar qualquer tipo de intolerância. E aí a gente dá vazão para que a intolerância se multiplique, né? A gente foi tolerante demais e a intolerância se multiplicou. Então eu acho que a gente não pode ser tolerante demais, mas a gente tem que buscar o diálogo e se analisar e se colocar em perspectiva, sair da ilha para enxergar a ilha também. Por que a gente tá assim, né, tão raivoso? E isso é o espelho de hoje, o que a gente é enquanto sociedade campista, tem muito a ver com a nossa história. Então, a gente precisa também entender a história, né? Na usina Cambaíba se queimou corpos durante a ditadura. A gente teve, por exemplo, isso que eu comentei sobre, em 2009, Campos ser o município do Rio com maior índice de trabalho escravo, é muito grave, é muito recente. Então, esse passado escravagista, ele tá marcado na gente. E a gente está aqui para colocar isso e para fazer esse debate, porque a gente acha que é necessário e não vai se furtar de fazer os debates que são necessários. Um comentário aqui do JC Cordeiro: por que será que a imprensa está sendo tão atacada? O JC Cordeiro, que é comentarista habitual aqui, um bolsonarista aqui do programa, olha, a mesma imprensa que era atacada de coxinha no governo do PT é atacada hoje de comunista no governo de Bolsonaro. Eu, por exemplo, sou um deles. Na impossibilidade de ser coxinha e comunista ao mesmo tempo, isso reflete mais sobre quem está falando do que sobre quem está sendo falado. É como disse aí o dito popular da professora Natália, né? Você sabe mais de quem fala do que do alvo, de quem está sendo acusado. Enfim, agora, chegamos já a 9h03, passamos do horário já do conclusão do programa. Eu queria saber, Natália, você tem formação em filosofia, né? E o que a sua área de atuação, o que é a filosofia, que inicialmente é a reunião de todas as ciências, depois vão ser compartimentadas, né? Talvez a partir de Aristóteles ali, né? Em ciências particulares. O que a filosofia, que é a busca da verdade, pode trazer nesse pleito, pode trazer para a sua pré-candidatura, pode trazer para a cidade de Campos? Acredito que, muito bem colocado, né? Eu gostei muito da pergunta, porque se a gente for na estrutura da palavra filosofia, a gente vai ver lá que é amigo, né? Da sabedoria, amizade ao conhecimento, à sabedoria. Então, é a busca pelo conhecimento, né? Incessante. E aí eu lembro do Sócrates, por exemplo, quando ele afirma: só sei que nada sei. E isso me faz mais sábio do que aqueles que afirmam tudo saber e nada sabem, porque, na verdade, são fundamentalistas, querem reafirmar suas próprias crenças e não se põem em dúvida nem em xeque. Se pôr em dúvida, se pôr em xeque, questionar suas próprias crenças, é um bom caminho para a trajetória, né? E para caminhar. Eu me coloco nesse espaço de tentar fazer sempre essa avaliação. E pautado pela busca desse conhecimento, né? E da sabedoria, eu acho que o combate também às fake news, sabe?
A gente tem agora uma CPMI, né, que investiga todo esse gabinete do ódio que espalha mentiras e inverdades sobre as pessoas. Eu espero que em alguma medida isso aconteça também comigo, mas é isso, né? A gente não vai se pautar, a gente não vai jogar a mesma cartilha, então a gente não vai se pautar pelas fakes, a gente não vai se pautar por espalhar mentira, a gente vai se pautar pela política, né? Então a gente vem aqui discutir programa, a gente vai discutir política, sim, e esse também é meu lugar, sim, né? Como mulher, né? É onde a gente quer estar e é onde a gente acredita que deve estar, né? Para que a política se transforme também em mais representativa do que é a população efetivamente. É preciso que pessoas comuns se coloquem, que deem a cara a tapa e que estejam aí lutando e buscando fazer política e falar sobre política. Cláudio, você quer colocar alguma coisa? Excelente a oportunidade de falar com a Natália e poder, assim como os outros todos, né, ouvir e ver os comentários aqui na timeline do Face. Teve um comentário, até vou tomar a liberdade aqui, Luiz, rapidamente, só para fechar, do Ayrton Ferreira, se a pronúncia for realmente essa. E ele diz aqui, num longo comentário, que, né, deseja sorte para você, continue sua luta, gostou do currículo, mas que achou o seu discurso fraco. O que você comenta sobre a impressão que você deixa? Sobre o comentário? Sobre o comentário também. Ah, tá. Então, eu acho que as pessoas, elas têm a liberdade, inclusive eu defendo a liberdade, né, que a gente possa falar o que a gente queira. Eu posso não concordar, mas eu defendo, né. E eu acredito que eu estou em construção, e é assim que eu me coloco. Não como uma pessoa construída, que chegou, que está na linha de chegada. Pelo contrário, né? Eu estou iniciando a vida, a minha primeira exposição, por exemplo, a minha primeira entrevista. E eu acho que os comentários também, quando eles trazem críticas construtivas, e agradeço, né, a sorte e tudo mais, elas sempre podem nos acrescentar. Eu acredito muito nisso, eu gosto. Do contrário das pessoas que não gostam de receber as críticas, eu gosto, né? Porque isso me ajuda e fortalece. Deixa eu ler também então um comentário aqui do Maurício Batista, Maurício Furel, e desde que esse programa foi inaugurado, junto com a passagem da antiga Rádio Continental AM para a Folha FM, em 28 de março de 2019, é o mais assíduo do programa. Maurício Parabéns, desculpa, Aloysio. Maurício Batista. Maurício Batista é sócio... Furel. É sócio fundador do Folha no Ar, primeira edição. Eu comecei a abrir o programa falando de bares e botequins. Eu estou há 5 meses na quarentena. Há certos bares e botequins que eu ia tanto que eu falava, o dono não é o dono, não. O dono aqui, ele só pega o lucro. O dono sou eu. Estou aqui mais que ele. Mas é o caso do Furel em relação ao programa. Né? Parabéns, Natália. Bela entrevista. Mesmo com uma campus marcada pelo conservadorismo extremista que se deu com a vitória de Bolsonaro. Muito obrigada. Quer deixar uma declaração final, Natália? Eu gosto muito de uma frase da Rosa Luxemburgo, né, que fala assim, e é meio que por isso que eu pauto a minha luta também, né, esperando esse mundo, a construção desse mundo, que eu faço parte dessa construção, né, por um mundo onde sejamos, estou um pouco nervosa, olha, socialmente iguais, né, humanamente diferentes e totalmente livres. Então, eu acredito que a gente precisa ter a liberdade de se expressar, a liberdade de se colocar, a sua liberdade individual, né, garantida, mas que não tenhamos desigualdades abissais, e é isso que se trata, socialmente iguais, né, e humanamente livres, né, para poder, e totalmente livres nesse sentido, porque se a gente for socialmente igual e humanamente diferente, sejamos livres, e que a liberdade seja essa substância, né, Simone de Beauvoir coloca, que a liberdade seja a nossa própria substância. Boa, Natália, obrigado aí pela presença, pela entrevista. Muito obrigada, agradeço, né, o espaço, agradeço esse espaço para todos os pré-candidatos, isso é muito importante, né, o trabalho da imprensa sendo cumprido. Tá ótimo, e desejamos sorte aí a você na pré-candidatura, e acho importante que esse debate, independente da simpatia,
por um ou outro lado, que ele seja o mais plural possível. Né? Acho que só assim a gente pode chegar a... A situação não é fácil de Campos e só com a voz de todos sendo adequada a gente pode chegar a uma tentativa de solução. Perfeito. Obrigado. Muito obrigada. Bom dia para todos. Bom dia, Natália. Bom final de semana também aí para você. Muito obrigado aqui em nome de toda a equipe. Bom final de semana, né? Também para todos os ouvintes. Obrigada aí por acompanharem também. Perfeito. Ao pessoal de casa aí, o nosso também, muito obrigado. O pessoal que está acompanhando a gente pelo Face. Daqui a pouco, não esqueça, estaremos, né, já subindo aí o podcast deste programa. Aloysio, muito obrigado pela boa semana, muito produtiva, aliás. Bom sempre tê-lo aqui conosco. E amanhã, bem cedo nas bancas, o jornal Folha da Manhã. Ok? E para demonstrar a pluralidade do Grupo Folha, falando não só da Folha FM, a gente iria ouvir aqui o Tadeu na terça-feira, de última hora ele teve um impedimento que não deixou comparecer, ouvimos na quarta-feira Fábio Ribeiro, né, que é o pré-candidato garotista, assim como o Vladimir, na quinta-feira o Jonathan Paes, que é um candidato pré-candidato mais conservador, mais ligado ao bolsonarismo. Ouvimos hoje a pré-candidata do PSOL, a prefeita. E em relação à grave crise econômica de Campos, amanhã vamos trazer uma matéria de 2 páginas com análise, porque a gente tem ouvido muitos acadêmicos, né? E decidimos também ouvir as pessoas que estão na ponta da linha, no campo da experiência empírica, que são os empresários, né? E ouvimos 3 grandes empresários do município, que atuam no município, né? O Renato Abreu, do Grupo MPE, o Joelson Barcelos, do Grupo Superbom, e o Ricardo Paes Teixeira, que é arquiteto, mas está no ramo da construção civil, que talvez seja o maior termômetro da economia de Campos dos Goytacazes. E os 3 vão estar analisando aí as soluções, essa tentativa de transposição sempre difícil da iniciativa privada para o poder público. Vai estar amanhã na Folha da Manhã, bem cedo nas bancas e na Casa dos Assinantes. Muito bom, muito bom. O setor varejista, né, que é como você disse, o imobiliário é um termômetro importantíssimo, o setor varejista é outro também, e o Joilson sempre fala... Eu falo, mas Joilson, você não deixa de vender nunca. Ele falou, mas o valor agregado diminui. Ou seja, o ticket médio diminui. Então, tem sempre uma interpretação bacana de se ouvir aí e de se conhecer daquilo que você falou, de quem está do outro lado do balcão também. E o Renato Abreu, embora seja um grupo nacional, o Grupo MPE, ele está muito ligado aqui. A gente falou aqui hoje com a Natália, por exemplo, falamos também com o Jonathan aqui ontem, a agroindústria sucrocoleira, né? Ele está ligado aí à usina Sapucaí e à Coagro, né? Então ele conhece muito bem essa realidade. E o que não deixa de ser também... E também já trabalhou em estatais, como Infraero, como Petrobras. Ele tem esse duplo, ele conhece os dois lados, empresa pública e empresa privada. Sim. E é um grande empresário, né? Tem visão, né? Aloysio, eu não tenho dúvida de que o setor sucroalcooleiro ele não pode morrer de vez em Campos. Ele ainda tem um suspiro e pode ser um gerador de emprego, sim. Pode não ser o que foi, mas deve ser mantido e deve ser acreditado e investido, até porque é uma das vocações que nós temos, né? Precisava ser visto assim com mais amplitude para esse setor. Mas... nesse ponto, acho que a Natália foi perfeita, né? A gente trocou uma monocultura, que é a da cana-de-açúcar, no qual se assentou Campos, em 1632, pela que começou a partir de 77, furo de jornalismo do Aloysio Cardoso Barbosa. Sim. E do Egis Pereira. Aloysio morto em 2012, Egis Pereira, graças a Deus, bem, recuperado da Covid, bem conosco, colunista da Folha da Manhã. Sim. Que ainda no governo militar conseguiram sobrevoar e registrar o primeiro carregamento comercial de petróleo para o governo Ernesto Geisel, né? Um ano anterior à fundação da Folha da Manhã. De lá para cá, a gente trocou uma fonte quase que monopolista por outra, né?
E essa segunda fonte, que é o petróleo, quer dizer, se começou em 77, é finito, por óbvio, estamos em 2020, está acabando, né? Está acabando. E literalmente acabando também com a cidade, com a região. Um bom final de semana, Aloysio. Valeu, um abraço. E obrigado novamente, Natália, pela entrevista. E só completando, como você disse aí, seguindo essa linha de raciocínio plural, os outros pré-candidatos oportunamente serão ouvidos também aqui no Folha no Ar, primeira edição. Todos os pré-candidatos serão ouvidos. Todos. Muito bem. 9h e... A prefeito, né? Sim, que já... já tem um número grande. Você imagina na proporcional com mais de 800. E está confirmado, hein? Tem propaganda eleitoral sim, que começa no dia 9 de outubro, tá? Eu também chequei, a informação do Jonathan é incorreta. Perfeito, tem sim. Alguns partidos é que não tem tempo político, aí é outra coisa. Bom, pode se confundir. 9h16, Aloysio, obrigado mais uma vez, bom final de semana. A gente volta a seguir com mais música e informação e o Folha no Ar, segunda-feira, a partir das 7 da manhã.